Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Agenda e Café, podcast voltado para negócios, liderança, empreendedorismo e vida real. Por aqui, Bruno Bus, e eu estou aqui com o Kleber Carzino mais uma vez. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Bruno? Prazer imenso. Mais um episódio, hein? Episódio número 1 da temporada 2. E hoje nós estamos aqui com uma convidada para lá de especial. Até vou ler o roteiro aqui, porque é um roteiro grande, né, Cláudia? A Cláudia Balsano, temos um prazer de receber a Cláudia Balsano Costa, farmacêutica e bioquímica, com uma trajetória de aprendizado constante e propósito. Cláudia iniciou sua carreira no mercado farmacêutico, passando por farmácias de dispensação e hospitalares, além de ser empreendedora jovem com uma farmácia própria. Com 29 anos dedicado à docência, ela se apaixonou pelo papel social do seguro agrícola e hoje é sócia e diretora executiva da CBC Seguros, onde compartilha sua jornada ao lado de sua parceira Joana. Cláudia é uma eterna aprendiz, apaixonada por pessoas e desenvolvimento contínuo. Cláudia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Não posso deixar de contar que estou os acompanhando e sou fã, excelentes episódios e, portanto, é uma honra muito grande estar fazendo parte aqui desse programa e ainda mais episódio 1 da segunda temporada. Muito bem. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Cláudia. Para você que está chegando agora, no início do nosso episódio, nós falaremos hoje sobre educação financeira aqui com a Cláudia, que é um tema geral, cabe para 100% da população. Então, de cara, eu peço para você enviar o link desse episódio para os seus familiares, amigos, colegas de trabalho, porque o que será tratado aqui hoje será de fundamental importância e pode mudar o jogo das decisões financeiras que você adotará a partir das dicas da Cláudia Balsano, não é mesmo, Kleber? Com certeza. Hoje o tema é muito importante, né? Então eu estava ansioso para esse momento, Bruno, que até eu quero aprender aqui hoje, viu, Cláudia? Bom, para a gente categorizar aqui, o tema é educação financeira pessoal mais proteções, seguro de vida, residencial. Cláudia, como que você iniciou a sua trajetória na área de seguros? Como que foi essa jornada, essa transição de farmácia para a área de seguros? E o que a educação financeira tem a ver com esse propósito? Pois bem, eu tenho contato com o seguro desde muito cedo, quando ainda era criança, por interferência, influência do meu tio, que inclusive foi o fundador da corretora. E apetite zero para essa área. Tanto que eu fui cursar farmácia e bioquímica, como você bem citou ali no início, me encantei pela docência, foram os 29 anos que você também citou, e de repente, após os 30 anos, eu fui mordida pelo mosquitinho do seguro. Sempre entendi a importância do seguro por ver constantemente o que o seguro era capaz de promover para pessoas, famílias, empresas, na hora que o imprevisto acontecia. A partir do momento que eu comecei a trabalhar ali e a entender a profundidade, como eu digo, o papel social, porque o seguro não é sobre uma pessoa, uma família, uma empresa, é sobre esses núcleos e sobre uma sociedade que passa a ter uma maior estabilidade, o seguro como uma ferramenta de prevenção a desequilíbrios econômicos. No meio de tudo isso, meu tio acabou falecendo, eu e a Joana assumimos o escritório, nos tornamos sócias, fiz o curso de corretora de seguros. E a partir do momento que a gente vai aprendendo, vai dando novos significados, traduzindo alguns conceitos, eu comecei a perceber que esse conhecimento que a gente vai adquirindo, ele precisa ser compartilhado. E quando a gente fala em termos de Brasil, as pessoas ainda são muito reativas e ainda é muito longe a questão de planejamento. E a gente fala planejamento o quê? Planejamento financeiro, planejamento de sonhos, planejamento de método sobre a vida. Então, eu certamente afirmo a vocês de antemão, porque vocês fizeram uma excelente apresentação, para as pessoas não criarem uma expectativa muito grande, porque eu não sou uma especialista em educação e planejamento financeiro. Eu sou uma pessoa que entendi que o seguro é uma das ferramentas que entra no termo que eu prefiro, inteligência financeira, aplicada. E outros fatores que vão fazer com que as pessoas se previnam de catástrofes, de problemas que podem, às vezes, até tirar de uma atividade profissional e comprometer
todos os outros pilares de uma família ou de uma empresa. Muito bem. Você sabe, Cláudia, que aqui o tema de educação financeira, ele era muito esperado, né? Porque muitas das pessoas, eu não vou dizer o percentual agora, mas elas sofrem com a falta de dinheiro, né? E às vezes o orçamento comprometido, ele traz conflitos, traz insônia, né? Quando a gente pensa num dinheiro real, sem romantizar, né? Falando mesmo para o nosso público que está nos assistindo, a pessoa que tem a expressão, não sobra dinheiro, nunca sobra dinheiro para nada. Na tua visão, pela tua expertise, você que está há tantos anos à frente disso, né? É renda baixa? É falta de clareza, de orientação ou é hábito? Eu acredito que é falta de clareza. Eu acredito que a gente vive um momento social em que houveram muitas mudanças. E hoje existe uma corrida maluca pelo ter, pelo dinheiro, pelo material, e que eu acho tudo isso ótimo. Não condeno. É muito bom o dinheiro, é muito bom o conforto, é muito bom o crescimento. Porém, eu vejo algumas coisas que as pessoas, em primeiro lugar, elas não sabem ao certo para que serve o dinheiro. Em segundo lugar, elas não sabem sobre o seu estado atual de vida e o estado desejado. Então, a falta de clareza disso traz hábitos compulsivos, impulsivos, reativos e um desejo de viver aquilo que hoje as redes sociais mostram como a vida perfeita, sem um planejamento, e todo mundo criando um estilo de vida no talo do que é a sua rentabilidade mensal. Sendo que poderíamos nos planejar, nos programar, em primeiro lugar, para ter segurança, para ter uma lista de sonhos, a qual precisa ser reavaliada em cada fase da vida. E nos submetermos a viver 2, 3 degraus abaixo do potencial financeiro de hoje. Se essa consciência chegasse, a falta de dinheiro não seria tão constante. Então, é clareza sobre objetivos e metas com a ferramenta dinheiro. Seria mais ou menos nesse sentido, Cláudia? Clareza de objetivos e metas, estado atual. Onde eu estou? Atual, aonde eu estou. Uhum. Por que eu estou sem dinheiro? Uhum. Mapear receitas e despesas. Até sobre isso que vem a minha pergunta, o meu questionamento agora. A exemplo de você, Cláudia, eu sou um estudioso da área financeira, mas eu não sou especialista. Eu fico lendo livros, fico tentando entender, inclusive até a minha fase de vida, o que faz sentido, o que não faz, metas para o futuro, e a gente tenta categorizar isso, tenta classificar isso dentro de uma planilha, enfim, finanças pessoais, né? O cuidado que a gente precisa ter com isso. E aqui eu tenho 3 tópicos para você avaliar que são bem legais, até para as pessoas que estão sintonizadas aqui com o Agenda e Café. Qual o hábito que a pessoa, no teu ponto de vista, que a pessoa pode adotar que vira a chavinha dela lá, muda o jogo? Eu tenho 3 aqui. Anotar os gastos, cortar parcelas ou fazer uma reserva? Eu diria que seria priorizar a segurança. Uhum. Porque quando a gente prioriza a segurança, entra justamente esses 3 tópicos. Os 3 em um só. Sim, porque hoje em dia, qual é a maior dor das pessoas? É a falta de segurança e autossubsistência. Uhum. Porque para que falta o dinheiro? Falta o dinheiro para um medicamento, falta o dinheiro para um plano de saúde, falta o dinheiro para um seguro da sua casa, do seu carro, da sua vida. Falta o dinheiro para aquilo que, pelo incrível que pareça, gera segurança. Uhum. Por quê? Porque muitas vezes a falta de clareza, que nós acabamos de falar, leva a consumos que satisfazem recompensas imediatas, prazeres imediatos. É um jogo de vitimismo e merecimento. Uhum. Eu estou sofrendo, então eu mereço. Uhum. Né? E aí, quando para e pensa assim, mas por que eu estou sofrendo? Uhum. Será que mesmo é culpa do governo, culpa do sistema, culpa do empregador, culpa desse mundo cruel? Uhum. Ou será que dá para fazer desse mundo cruel uma realidade diferente? Uhum. Com aquilo que eu tenho controle sobre a minha vida? Porque, às vezes, eu vejo muitas pessoas
colocando a sua vida à mercê do que é incontrolável por nós e deixando de controlar aquilo que seria bem fácil de controlar. O que é o básico. Que é o básico bem feito. Adoro isso. É o nosso lema aqui do Agenda e Café, inclusive, né? Isso. São buscas por coisas extraordinárias, grandiosas, super válidas no momento certo, realizado da forma certa. Mas antes de olhar para esse lugar do extraordinário, o básico bem feito é mega extraordinário. Vai virar corte. Exatamente. Cláudia, a gente está começando esse bate-papo aqui falando sobre educação financeira, mas também a gente vai entrar no tema seguro. Eu quero fazer uma direta aqui para você agora. O que vem primeiro? Poupar, investir ou proteger? Ixi, olha, para mim é junto isso. Olha, é uma tríade? É uma tríade, porque quando a gente pega a renda da gente e pensa na segurança, no mapeamento de receita e de despesa, o que eu preciso para viver? Viver com dignidade, levando em consideração os 2, 3 degraus abaixo do meu teto. Para que serve essa margem? Para poupar, para investir, para eu ter a minha reserva, que vai virar a minha liberdade. A longo prazo. A longo prazo. E precisa ter coragem e disponibilidade de pagar o preço para atingir a liberdade. A liberdade, ela não vem de imediato. E a nossa função nessa vida é resolver problema. Porque tudo isso que nós estamos falando, em momento algum, vai nos trazer um conceito de que viver é lindo, fácil e tranquilo. Não, nós estamos aqui para nos lapidar, para nos melhorar, para nos conhecer, para nos transformarmos. E isso é doído e duro. E aí, quando a gente entra lá no emocional, a gente começa a diminuir a impulsividade pelo gasto. E aí a gente vai poupar, vai investir, vai... O que é que realmente eu preciso para esse momento? Cláudia, a gente vive no Brasil. E o Brasil é um país do imediatismo como cultura. O Brasil tem isso enraizado. Eu quero o benefício agora, eu quero comprar o carro agora, eu quero viajar agora, mesmo sem dinheiro. Vou lá, parcelo, dou um jeito, me viro. E isso acaba virando, muitas vezes, em determinados cenários, uma bola de neve. E aliado a esse problema, nós temos hoje o problema das redes sociais. Nós até estávamos conversando nos bastidores aqui sobre a infoxicação. É um conjunto de informações desconexas que intoxicam as pessoas e atrapalham as suas tomadas de decisão, inclusive na área financeira, muito na área financeira, inclusive, né? Poxa, surge lá no feed, lá, invista em criptomoedas, invista em ações, faça o seguro de vida, As pessoas não sabem o que fazer devido à infoxicação, que é a toxicidade pela informação. E aí vem a pergunta, você que é da área de seguros, lá da CBC, com certeza você se deparou já com clientes que chegam na sua empresa assustados, né? Por que as pessoas precisam tomar um susto antes para depois fazer um seguro de vida? Por causa da reatividade, por causa da falta de planejamento, por causa da falta de clareza, por falta da coragem de pagar o preço para ter uma vida com método. Existe uma diferença entre sobreviver e viver. Esse imediatismo, essa intoxicação de informações, ela vem atrelada também com uma necessidade de se mostrar o que se idealiza ser antes de se construir esse ser. Então, eu acredito também que a base para muitos dos problemas que hoje a gente enfrenta é a falta de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Todos, eu acredito, temos crenças, temos traumas, e que não é em virtude da gravidade do que nos aconteceu, mas é a forma com que a gente reagiu e transformou aquele acontecimento. Então, muito dessa reatividade é porque a pessoa não sabe ainda o que tem dentro dela ali guardadinho. E aí ela liga um piloto automático e ela só vai. A partir do momento que a pessoa se disponibilizar, independente do seu padrão financeiro, social, cultural, que aqui não é em questão, quando fala-se de seguro, é muito comum as pessoas acharem que o seguro é um privilégio de classes privilegiadas financeiramente. Quando começa aí o conceito correto,
quando a gente começa a vida, construir os primeiros bens, a primeira casa, o primeiro carro, muitas vezes financiado e que não há problema algum se bem estruturado esse financiamento. Cadê o seguro? Para quando vem um imprevisto que eu não consigo controlar, um vendaval, um incêndio, alguém que furou a preferencial, ou uma distração da própria pessoa que vai causar um prejuízo a outro alguém, cadê a minha segurança de preservar até mesmo o meu esforço de trabalho e de horas dedicadas para conquistar aquilo? Muito bem. Para você que está acompanhando o Agenda e Café, esse episódio não seria possível de ser realizado se não fosse em virtude do nosso parceiro, Restaurante Spoleto, lá no Plaza Campos Gerais, aqui na cidade de Ponta Grossa. Confira o VT. Bem-vindo ao Spoleto, o seu restaurante italiano de verdade. Aqui, cada prato é preparado com ingredientes frescos e selecionados, criando uma verdadeira experiência gastronômica. Venha viver o sabor da Itália no coração de Ponta Grossa. Spoleto, no Shopping Plaza Campos Gerais. A verdadeira paixão pela comida está aqui. Cláudia, e agora a gente vai para o nosso primeiro quadro, um clássico que deu muito certo na temporada passada, né, Bruno? E nós decidimos mantê-lo porque ele é bem legal para a gente começar aqui agora mergulhar. Fizemos um aquecimento bem bacana, mas agora nós vamos para o checklist do dono, do empresário mesmo. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, se você fosse montar um checklist financeiro mensal para uma pessoa qualquer, né? Você dá essa orientação. Você elencaria 3 ou 5 itens indispensáveis para esse checklist financeiro? Com certeza, isso é uma prática que eu tenho na minha vida junto ao meu esposo, para a gente, inclusive, conduzir a nossa família, né? E que não é muito diferente do que uma empresa também faz, né? Então, em primeiro lugar, é a análise do estado atual. Como estão as finanças? Como está a minha situação? Quanto devo, quanto não devo? Em segundo lugar, lista de sonhos. Aonde eu quero chegar? E essa lista de sonhos precisa ser visitada com frequência, porque muitas pessoas fazem uma lista de sonhos na vida. Passaram 20, 30 anos e elas caem na zona de conforto porque elas nunca mais revisitam e não criam novos sonhos. Terceiro, receita clara, despesa clara. Quarto, recompensas previstas para cada preço pago, para cada disciplina executada. Qual vai ser a minha recompensa? É uma janta com a família? É um piquenique? É uma viagem programada? É simplesmente uma batida de sino no corredor? Abraços calorosos? Que valem, às vezes, muito mais até do que a gente paga com dinheiro. Mas ter uma lista de recompensas para cada desafio executado. Essa lista de recompensa eu acho maravilhosa. Em casa, inclusive, a gente combinei com a minha esposa lá que para cada pequena conquista ou ainda durante um processo na conquista de algo, fazer as pequenas comemorações durante, isso aí é fundamental até para o nosso sistema hormonal responder a isso, né? Respondemos pela dor ou pela recompensa. Exatamente. E eu tenho um quinto item. O quinto item são as micrometas e os micro-resultados. Estamos no começo do ano. Todo mundo faz uma lista de objetivos, metas e ações para o ano todo. Mas eles esquecemos de colocar as micrometas e os micro-resultados que precisam ser atingidos mensalmente. E aí caímos naquele ciclo vicioso. Janeiro, né? Promessas 1000. Esperamos passar o carnaval, aí vem a Páscoa. Academia cheia. Inverno. E aí passaram 4, 5 meses do ano e as ações reais não foram colocadas em prática. Daí quando chega em setembro e outubro, tá chegando perto do final do ano e vira todo mundo louco. Sendo que se tiver as micrometas, anualmente, antes de chegar em setembro, a gente já fez muito mais do que estava imaginando. Cláudia, dentro ainda do checklist de dono, eu quero avançar essa tratativa e tratar de um tema um pouco mais sensível, porque as pessoas que estão nos acompanhando até esse momento estão pensando, ok, preciso ter metas, objetivos, comemorar as pequenas vitórias ali ao longo da jornada, estou entendendo isso. Mas e os vazamentos financeiros? Poxa, eu ainda não tenho a vida que eu queria ter, ainda que seja minimalista, num sistema mais enxuto. Eu ainda não encontrei alguns gargalos que estão acontecendo aqui no meu cenário, da minha planilha de gastos, que ainda me incomodam.
Esses gastos, esses vazamentos, eles podem ser assinaturas, juros que a gente paga e não enxerga, despesas aleatórias que eu não anoto, entre outros fatores. Como que você considera que a pessoa pode rever essa estrutura, enxergar isso de fato e mexer na ferida para virar a chave? Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive. Alguns meses atrás, eu monitorei o tempo que eu me distraía ao longo do dia, com o que me distanciava dos meus objetivos. E esses momentos de distração é que trazem os deslizes. Feedzinho do Instagram, TikTok, que são redes que trazem conteúdos interessantíssimos. A gente perder um determinado tempo do dia, que daí não é perda, é investimento de tempo, para ver algo que nos traga informação, nos traga ferramentas, estratégias, faça o na cabeça, é excelente. A leitura de um livro por minutos de dia é excelente. Só que a maioria das pessoas, aonde que elas caem nesses deslizes e vazamentos? Quando elas estão perdidas sem saber o que elas estão vendo no celular. Aí vem o anúncio de algo. Ai, gente, eu tive um dia tão difícil hoje. Olha, era a sandalinha que eu precisava para ficar feliz. Pronto. Passou no cartão rapidinho ali, parceladinho. O impulso? Né? O impulso. Então, a distração. E a rede social, ela tem todo o seu valor. Precisamos dela. Mas nós precisamos entender que quem hoje trabalha ali conhece muito bem a mente humana. E ela é feita para atuar na captação da atenção de conteúdos produtivos, interessantes e outros nem tanto. Então, a clareza vai me fazer não me distrair e não deixar vazar nada. Ô, Cláudia, agora vou fazer uma pergunta até um pouco provocativa, porque ela vai trazer um sentido ambíguo na pergunta, tá? Muitas das pessoas, Bruno, elas falam assim que o passado, ele não se corrige, né? Não se apaga. O futuro eu não sei, então eu tenho que viver o hoje. Até muitas das palestras motivacionais, das frases, dos jargões falam, vivo hoje, porque amanhã eu não sei, realmente eu não sei. Mas eu preciso de um planejamento, preciso de uma estruturação. Agora falando um pouquinho de seguro de vida. Nem todo mundo tem, porque ainda se pensa, se tem o pensamento errôneo que é só quem tem posse, quem tem dinheiro, que pode ter um seguro de vida, e as pessoas não têm atenção, pelo menos na sua grande maioria, para isso. Qual que é o momento certo, na tua visão, aí já pensando também na parte de seguros, que sem achismo, mas sim com critérios simples, honestos, é a hora de fazer a adesão de um seguro de vida? Quando a pessoa saiu para o mercado de trabalho. Quando ela se torna independente ou responsável pela sua própria vida. O seguro de vida, no Brasil, ele tem uma baixíssima adesão, se comparado com outros países. E isso é muito triste. Primeiro porque conceitos errados. Ele foi tratado por muito tempo como se fosse uma herança. Segundo conceito equivocado, que ele só é para o momento da morte. Terceiro grande erro, que uma apólice contratada, sabe Deus há quanto tempo, é única até a morte chegar ou uma doença séria chegar. Então, o seguro de vida, primeiro a gente precisa entender que hoje ele não é só para a morte. Ele é um conjunto de proteção e, inclusive, os assessores de investimento, as pessoas que trabalham com consórcios, as pessoas que trabalham muito com a gestão patrimonial de empresas, famílias, eles sempre trazem o seguro de vida como uma ferramenta importantíssima até para as holdings, aonde não é só sobre a morte, é sobre doenças graves, é sobre auxílio funeral, é sobre diversas coberturas que servirão em vida, que é muito diferente de previdência, são outra coisa, é outro universo. Então, tão logo a gente se forma ou entra no mercado de trabalho, o objetivo não é trabalhar para construir uma vida, para comprar uma casa, para comprar um carro, para empreender. Aí eu penso em tudo isso, mas daí eu não penso na ferramenta principal, que é a pessoa que estará movimentando tudo isso. Então, ele deveria ser o primeiro seguro. Contratado ali com os 20 e poucos anos. Baratíssimo. Porque qual a probabilidade
de um jovem de 20 e poucos anos, saudável, vir a morrer de uma morte natural. Isso quer dizer que essa pólice vai ser revisada a cada nova fase. Casou? É outra realidade. Tem filho? É outra realidade. Começou a empreender? É outra realidade. Tem patrimônios sendo construídos? É outra realidade. Então, aí inclusive entra o papel do corretor de seguros, como consultor, que ele precisa estar próximo do seu cliente, para estar justamente orientando isso, porque o cliente ele não é especialista em seguro, então ele não é obrigado a saber da necessidade dessa manutenção. Muito bem, Cláudia. Para você que está acompanhando o Agenda e Café, se você gostou do checklist de dono trazido aqui pelo Kleber e pela Cláudia, comente nesse episódio checklist, que nós enviaremos por escrito esse checklist da Cláudia para você. E aproveitando, antes de retornar, confira o que o Kleber Carzino trouxe sobre a ForCharge para você. Quem aparece mais, vende mais. Na ForCharge Ponta Grossa, a sua marca aparece onde as pessoas realmente estão. Estamos presentes em academias com grande circulação de pessoas, exibindo anúncios em pontos estratégicos enquanto o público treina, descansa entre os exercícios e permanece no ambiente. É uma publicidade que não é ignorada, porque faz parte da rotina. A pessoa vê sua marca várias vezes no mesmo local, criando lembrança, confiança e reconhecimento. Sua empresa deixa de ser um anúncio e passa a ser uma presença constante no dia a dia do consumidor. Se a sua marca quer ser lembrada, precisa estar visível. ForCharge, presença que conecta marcas e pessoas. Retornando aqui, Cláudia, nós temos o segundo quadro aqui do nosso episódio, que é a Lições de Sucesso. E aqui não falta sucesso para trazer energeticamente para a gente toda a tônica, toda a carreira que você desenvolveu ao longo de mais de 30 anos de jornada e trazendo hoje para as pessoas que estão acompanhando a educação financeira e o seguro como algo fundamental na vida das pessoas. Vem aí a primeira pergunta das lições de sucesso. Conta uma história, sem expor as outras pessoas, tá? Em relação à proteção certa que salvou uma família ou um negócio na área de seguros. Vou poder expor. Vou usar novamente um exemplo pessoal. Ano passado, eu e minha sócia passamos alguns bons dias de extrema tensão. Somos humanos, estamos sujeitos a errar, temos equipe, trabalhamos com pessoas e erros podem acontecer. Nós sempre tivemos seguro de responsabilidade civil da empresa, né, de responsabilidade civil profissional. E ano passado a gente quase precisou usar. Só não precisamos porque fomos agraciadas praticamente com o milagre de Deus, porque houve um erro de uma pessoa da equipe de envio de um documento trocado, aonde o cliente pagou o boleto de outra pessoa e o dele não foi pago e o seguro foi cancelado. Nossa. Num cenário de que o sistema daquele produto havia sido fechado. Então não tinha mais como contratar. E se não bastasse isso, ele foi atingido por uma eventualidade climática. Tudo culminou? Tudo. E um valorzinho próximo de 1 milhão em risco. Uhum. E aí vem a questão do clareza, planejamento e prevenção. Então, o porquê que a gente sempre teve o seguro de responsabilidade civil? Porque um dia poderia acontecer um erro e, diante um prejuízo causado a alguém, nós precisamos ser responsáveis. E aí nós começamos a ver tudo o que precisaria ser feito para nós acionarmos esse seguro. Porque a única coisa que nós tínhamos certeza é que o cliente não ficaria com um prejuízo. Uhum. Ele confiou em nós. Ele pagou um boleto que não era dele pela confiança na empresa, de receber um documento, abrir, fazer a leitura do código de barra e pagar. Então, não precisamos acionar, a situação naturalmente se reverteu. Nós contamos a verdade para o cliente soube todos os passos, e inclusive que se tivesse dado tudo errado, nós tínhamos o plano B. Excelente. Né? Então, aquela história de que o plano A é fazer dar algo certo e o plano B é fazer o plano A dar certo, não funciona para tudo. Uhum. Porque estrategicamente, a gente precisa ser inteligente de entender que ao longo da vida e do caminho, coisas darão errado. E muitas. O estrategista
pensa num cenário de tudo que pode dar errado e como é que eu ajo quando o errado acontecer, o imprevisto acontecer, o inesperado acontecer. Aí, assim, dá para ganhar a guerra. E essa conduta de vocês com muita honestidade mostra o porquê. São mais de 3 décadas, né, consolidadas aí com a entrega do trabalho que vocês fazem, porque realmente não foi erro dele, Sim. mas tudo caminhou e deu errado. E aí a correção foi dada, né? Ô, Cláudia, ainda nessa linha das lições de sucesso, você identifica os erros clássicos ainda daquela pessoa que está desesperada, está investindo, buscando rentabilidade, mas não está protegida? Ainda tem isso? A gente encontra casos dessa maneira? Eu acredito que se ela está investindo, é muito pouco provável dela não ter alguma proteção. Uhum. Hoje nós temos excelentes assessores de investimento, que são consultores também. E a partir do momento que a pessoa chegou no nível de estar investindo e não só poupando ou pondo embaixo do colchão, ela normalmente vai ter, inclusive fica essa dica, que ela esteja com o profissional que olhe 360 para sua realidade e esteja fazendo essa consultoria da busca da proteção através dos seguros. Muito bem, para você que está acompanhando a Agenda Café, se você está gostando das lições de sucesso aqui da Cláudia, comenta aqui sucesso. E aproveita, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para você receber mais conteúdos de qualidade, assim como esse conteúdo maravilhoso que nós estamos tratando aqui com a Cláudia Balsan. Cláudia, dando sequência, na prática, seco, vamos dividir lá. As pessoas que vivem em paz financeira e aquelas que vivem com absoluta ansiedade, muito embora ganhem bem. O que pega? O muito é relativo e subjetivo. E vai lá para a clareza. Voltando. E o que eu estou fazendo com a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida, que é o meu tempo. Tá? E crenças. E se nós pensarmos nisso, né? O Bruno trouxe como se fosse uma pessoa física. Mas e para o PJ? Em que momento essa bagunça financeira pode virar um risco para a empresa? Vamos falar do Brasil? Tá, bora. Existe um problema muito grande sobre o conceito empreender e ser empresário no Brasil. As pessoas confundem abrir um próprio negócio com ser empreendedor. E elas não se preparam para abrir o próprio negócio. CPF bagunçado e desorganizado, CNPJ bagunçado e desorganizado. E existe um lado do que não tem problema algum de aprender a andar caminhando. Mas eu preciso estar disposta a aprender. Dentro dessa, até da pergunta anterior que eu fiz para você ali, né, da paz financeira e da ansiedade, muito embora ganhe bem. Eu conheço pessoas, Cláudia, que ganham 30, 40 mil reais por mês nas empresas que trabalham e vivem sufocadas por má gestão financeira, né, por mau gerenciamento, e pessoas que ganham 2, 3, 4 mil reais com a casa própria, com o carrinho pago, conseguindo viajar para a praia. Então é muito relativo isso e você tem toda a razão quando você fala da clareza mental sobre onde eu estou, análise do cenário atual, quais são os objetivos, metas, planos, e isso cabe lá no PJ também, né? À medida que o empresário, a exemplo lá da casa, da família dele, ele diz assim, dentro do planejamento estratégico, né? Onde eu estou, onde eu quero chegar em 5, 10, 20 anos. Aí tem uma ressalva, né? No mundo de hoje é muito difícil a gente conseguir trazer à tona um planejamento de 20 anos. É Sim. muito volátil, muito elástico. Inclusive as literaturas mais recentes do planejamento estratégico, que antes, lá no tempo do Peter Drucker, falavam de 20 anos, hoje falam em 2 anos no máximo, para você planejar a tua empresa. Mais de 2 anos fica elástico. Hoje tem taxa do Trump, tem eleições de 2 em 2 anos que movimentam as cidades e o país, e um planejamento de longuíssimo prazo acaba sendo até um veneno em certos cenários, né? Sim. Então é muito interessante essa questão de pessoas ganhando um salário menor com uma organização absoluta, pessoas ganhando bem com uma desorganização total, e isso se aplica para empresas também. A mesma clareza que você traz para a tua vida pessoal, você traz também para os negócios, né, Cláudia? Sim. Você sabe que uma coisa que eu acho que a gente precisa ressignificar, apesar de não gostar muito desse termo, mas tem horas que ele cabe bem, é uma coisa chamada lucro. Existe um consciente ou inconsciente coletivo que o lucro é pecado.
E a pessoa física e a pessoa jurídica, elas não vão sobreviver se ela não tiver lucro. Então, quando a gente fala desse cenário, o que a gente aprende? Que não é sobre o quanto se ganha, é o que se faz com o que se ganha. Não é sobre o quanto uma empresa fatura, é sobre o que ela faz com o que ela fatura. Existe uma preguiça natural do brasileiro de olhar para números. Ah, eu não sou investidor, eu não sou rico, eu não sou dono de empresa, o que eu vou olhar para os meus números? Mas também a gente entende que é tudo muito novo. Esse acesso à informação que a gente está tendo, esse movimento que a gente está fazendo aqui agora, a gente não está olhando para quem é que vai dar coraçãozinho para a gente. A gente está falando de coisas que toquem pessoas que vão falar, nossa, preciso refletir sobre isso. E estar consciente que vão ter pessoas que vão olhar e falar, meu Deus, 3 loucos juntos falando essas coisas que não tem nada a ver porque eu sou uma vítima do acaso. E tá tudo certo. Uhum. Mas a gente precisa falar sobre lucro. Lucro é digno. A gente precisa falar em pessoas responsáveis que produzam a sua realidade de vida. A gente precisa, sem romantizar, falar de protagonismo de vida. Uhum. A gente precisa falar de ajudar pessoas. A gente precisa falar de segurança, de ter sonhos, de ajudar pessoas e de fazer a roda girar. Muito bom, né? Eu vou ficar com essa frase na cabeça, que o lucro é digno. Isso é muito bom, né? Quando a gente pensa, principalmente nós que gostamos do estudo, né, Bruno? Sobre aplicação de margens sobre um produto, por exemplo, né? Outro dia eu conversava com um colega numa loja, ele falava, olha o preço disso aqui, em tal lugar é 3 vezes mais barato. Eu brinco com ele, Bruno, se tá aí é porque alguém compra. O lucro é digno. Uma bela frase da Cláudia para esse episódio, né? O lucro é digno e ele vem casado com o valor. Uhum. Trazendo muito, hoje tá muito legal, né? Trazendo essa tônica da clareza e do lucro como sendo algo digno. Em certa vez eu estava ministrando um treinamento para empresários em certa cidade e eu perguntei para eles qual é a função social de uma empresa. E aí eles, gestão de pessoas, ajudar famílias, vender, nada disso. A função social de uma empresa prevista na literatura e trazida para o mundo real é o lucro. A função social de uma empresa é o lucro. Por quê? O lucro vai gerar emprego, que vai dar sustentação para as famílias. O lucro vai fazer com que o empresário tenha liberdade de pensamento para fazer a gestão de pessoas de forma correta. O lucro gera impostos que, por sua vez, geram saúde, segurança pública, pavimentação e outras situações. E quem toca o Brasil e o mundo como um todo é o empresariado. Então, a função social de uma empresa é o lucro, que, por sua vez, desencadeia todo o restante. Sensacional. E nós temos que pensar também na desmistificação de que o empresário é o vilão. Sempre você vê o empresário como vilão, né? Eu estive numa imersão semana passada e me veio um novo conceito de empreendedor e intraempreendedor. Eu tô apaixonado por isso, estou debruçada lendo sobre isso. Intraempreendedor, esse eu não tinha escutado ainda não. Nada mais é do que a pessoa que hoje está na posição de funcionário de algum lugar. E ele é intraempreendedor porque ele está vendendo a sua inteligência, a sua habilidade, o seu operacional, a sua capacidade para uma empresa que está comprando isso para que ele venda o produto da empresa e que ele também se desenvolva. E além do lucro da empresa, eu trago outra função da empresa: formar pessoas. Hoje, quando a gente fala com qualquer empreendedor de qualquer ramo, uma dor é contratar pessoas. Porque está todo mundo enganado de que vai encontrar uma pessoa pronta e perfeita para inúmeros cargos. Se for para contratar um CEO, alto executivo experiente, a um salário relativamente alto, vai ser fácil de encontrar porque essas pessoas são para isso. Agora, se nós precisarmos de pessoas para quaisquer outros cursos, cada empresa tem uma cultura organizacional.
E essa cultura organizacional precisará ser transferida, transmitida, e aquela pessoa precisará ser formada, inclusive para evoluir dentro da empresa. A gente está falando um pouquinho de empresas aqui, né, Cláudia? Essa tônica da educação financeira que mistura um pouquinho com o empresariado, tem tudo a ver tudo isso, né? Nós temos um parceiro aqui no podcast muito legal, que é a consultoria Alltargets. E a Alltargets traz essa questão do desenvolvimento financeiro e empresarial também. Veja o recado que o nosso host, Kleber Carzino, tem para você da Alltargets. Você sabia que a chave para o sucesso de sua empresa pode estar em uma gestão mais eficiente? A Alltargets Consultoria é especializada em governança empresarial, assessoria financeira e gestão estratégica para transformar o seu negócio em um verdadeiro case de sucesso. Com uma abordagem personalizada, a Alltargets otimiza seus processos, fortalece o controle financeiro e impulsiona o crescimento organizacional. Eles entendem que cada empresa tem suas próprias necessidades e, por isso, oferecem soluções sob medida que realmente fazem a diferença. Não deixe a sua empresa para trás. Entre em contato agora mesmo com a Alltargets e descubra como eles podem ajudar a sua empresa a alcançar o próximo nível de sucesso. Transforme a gestão do seu negócio e tenha a parceria certa ao seu lado. Vamos juntos alavancar o seu futuro. Muito bem, fechamos aqui o Lições de Sucesso, é o nosso quadro novo, né, Kleber? Quadro novo, estreando hoje com você, Cláudio. Para você que está acompanhando esse episódio, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e colegas de trabalho. Será muito bem-vindo aqui no ecossistema do Agenda e Café. Próximo quadro, Kleber. Vamos falar de futuro? Oba! Tivemos edições de sucesso, falamos do checklist de dono. Vamos pensar um pouco para frente agora, né? Bora lá. Cláudia, primeira que eu quero trazer para você, pensando nas tendências, na mentalidade de longo prazo, maturidade financeira, que são temas muito importantes para se discutir. O que está mudando mais rápido na vida das pessoas? Longevidade, custo de saúde ou a instabilidade financeira? Olha, eu adorei essa pergunta. O mundo mudou muito rápido nos últimos anos. E com o avanço da medicina, da tecnologia, de tudo, a longevidade foi uma das coisas que mais mudou. E a mentalidade manteve-se a mesma, para as pessoas morrerem com 60, 70 anos. E aí as pessoas não estão se preocupando com o cuidado da saúde, com a sua programação financeira, com as suas reservas, com os seus investimentos, com os seus sonhos, entendendo que o remédio vai mantê-la viva acima dos 80, quem sabe 90. E estão vivendo o hoje como se não houvesse o amanhã. Então, existe uma maior expectativa de vida por todo esse dinamismo positivo, mas a mentalidade continuou. Lá de quando a meia-vida do brasileiro era menor do que 70 anos. Teve um tempo na história que era 40. Exato. Já pensou, Bruno? As pessoas se aposentavam antes dos 40 porque não chegavam aos 50. Eu vou fazer 51 e tenho muita lenha para queimar ainda, assim espero. Será que a Previdência atual comportaria pessoas se aposentando aos 40 anos? Imagina hoje, né? Não, e há ainda os que dependem e acreditam no sistema, na Previdência, né? Agora, o brasileiro ele começa a trabalhar pensando em se aposentar. Esse é um dos pontos que deveria caber também nessa inteligência financeira. O problema está muito na base, né? Olha que vida rasa. Eu estudo, vou para o mercado de trabalho já pensando na minha aposentadoria. É raso demais. E cadê a potência de gerar os seus próprios recursos? E as pessoas acreditaram nessa história. A potência de agir de Spinoza. De Spinoza. O professor Clóvis de Barros fala isso, né? Exatamente, potência de agir. Vamos lá, pergunta técnica agora a respeito de seguros. Vou ler aqui a pergunta porque é interessante para as pessoas que estão nos acompanhando. Quais proteções devem ganhar mais importância nos próximos anos? Seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, cyber ou renda? Depende. Depende da ocupação da pessoa, depende da fase de vida dela, depende se ela é uma pessoa física, se ela é uma pessoa jurídica. O seguro cyber está extremamente em alta, em pleno desenvolvimento, ainda com custo elevado para sua aquisição, porém será um grande avanço do mundo dos seguros.
Mas saindo dessa modalidade ali, os seguros mais relevantes são aqueles que vão proteger patrimônio, vida e responsabilidades de cada pessoa ou de cada empresa de acordo com a sua realidade. Ô, Cláudia, eu quero fazer uma pergunta para você agora. Praticamente você respondeu ao longo da sua fala, né, nesse tempo, que passa muito rápido, por sinal, né, Bruno? Voa. Mas é uma pergunta bem legal, principalmente porque nós falávamos nos bastidores aqui com a Cláudia, antes do início do episódio, sobre as gerações, né? Você já falou aí também que devia se pensar lá no começo, tanto na educação financeira como na adesão no seguro a custo muito baixo, frente à probabilidade de um evento adverso para uma pessoa muito jovem. A resposta é essa, já está dada, né? Ele tem que ter. Mas como explicar a questão da proteção para essa juventude aí que vem numa outra pegada, num outro pensamento? Nós já estamos ali no meio, né, Bruno? Mas como explicar isso para essa juventude agora? A necessidade, a importância da proteção. A gente não consegue explicar nada para essa geração se eles não mudarem um hábito e não voltarem lá para a infância, onde todos nós, quando éramos crianças, éramos extremamente questionadores. Então, a minha dica para um jovem hoje, volte a ser questionador. Porque quem faz muitas perguntas expande consciência e não entra no efeito manada. Correndo risco de ser cancelada, falando isso. Mas é a mais pura verdade. É a autoconsciência, né? Entende? E não só os jovens, porque aqueles que já deveriam estar numa maturidade perderam o hábito de questionar. E a gente só vai entender sobre proteção, sobre inteligência financeira, sobre progresso pessoal e profissional, sobre sonhos, sobre ponto A e ponto B, se nós perguntarmos. Uma pessoa nos ouve hoje, ela não pode fazer disso aqui uma verdade absoluta porque simpatiza com um de nós, ou o caos apocalíptico porque não gosta de um de nós. Ela precisa desenvolver sabedoria de questionar: por que você falou isso? Aonde eu encontro algo para eu debater o que você falou? E isso a nossa sociedade está carente. É uma fase muito estranha, né? Em relação a essa tônica aí que você está comentando, né? Sim, chega a ser porque eu não tive desde sempre essas respostas que hoje eu estou compartilhando com vocês. Eu já estive no lugar da pessoa desorganizada financeiramente. Eu já estive no lugar do empresário sem saber para onde ir. E nada impede de amanhã eu estar de novo. Agora, o que eu ainda não sei, alguém já experimentou, alguém já viveu, e o encostar em pessoas experientes e que tenham comprovação de sucesso e também de histórias tristes e de soluções dos problemas é fundamental. Tudo bem, Cláudia. A gente tá falando bastante de sonhos aqui, de metas e objetivos, na sabedoria, de autoconhecimento, para a gente elencar isso dentro da questão da educação financeira, né? E pensando aqui, Kleber, sobre sonhos, metas e objetivos, muitas pessoas, Cláudia, têm o sonho de aprender uma segunda língua, até para melhorar o seu salário, a sua condição de trabalho, a sua condição de vida. E a gente sabe que para você fazer um curso de inglês, espanhol, de alemão, você precisa de uma certa organização financeira para você poder subsidiar a tua ida para uma escola de inglês ou a do seu filho, enfim, né? Aqui no Agenda de Café nós temos um parceiro bem legal na área de cursos bilíngue, que é a Words. A Words é a nossa parceira aqui do Agenda de Café. E para você que está acompanhando o Agenda de Café, nós temos um cupom de desconto de 50% na sua matrícula no curso de inglês, espanhol, alemão. São 7 idiomas que a Words ensina. Roda o VT para você conhecer a Words. Se você quer aprender um novo idioma em 2026, a Words é o lugar certo para você. Vamos conhecer a escola? E para você, seguidor do Agenda e Café Podcast, aqui na Words,
Nesse ano de 2026, você tem 50% de desconto em sua matrícula. Não faça agora, faça o Words. Muito bem, Cláudia. 50%, Kleber, na matrícula? Até eu vou pegar esse cupom aí. É Agenda e Café, é o cupom da Words. E voltando aqui, quando eu tiver filhos, eu ainda não tenho, né, Cláudia? Mas uma das primeiras coisas, na primeira infância que eu quero fazer com os meus filhos é colocar num segundo idioma. É um pouquinho puxado? É, mas transforma fisicamente o cérebro de uma pessoa e faz ela ter mais sabedoria, mais autoconhecimento ao longo da vida, sem dúvida alguma, né? Com certeza. Eu queria ter feito antes, né? Agora que eu tô buscando, mas sempre há tempo, né? Cláudia, ainda pensando na visão de futuro, um conselho simples para 2026 e qual a decisão financeira pode ter mais impacto num prazo de 12 meses? Eu acredito muito que 2026 será um ano barulhento. Portanto, o que eu trouxe para mim é o que eu deixo de dica: não se distraia. Não se distraia. Você fala também pela questão das eleições, da política? 2026, eu tenho sentido ele começando muito positivo. Mas é um ano. Recorde de feriado, Copa, ano político, PNL sendo muito bem estudada por todos os segmentos. Redes sociais serão usadas para distrair, para gerar discórdia, para jogar lenha na fogueira. Então, temos um ponto A e um ponto B na nossa vida. Foca nisso. União na família, combinados familiares e profissionais, sem distrações. Porque tem muita coisa que vai dar certo e tem muita coisa que vai dar errado no meio do caminho. A gente fala... Nós falamos aqui da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, e aqui na nossa cidade a gente tem um jargão que a gente fala nas empresas, em casa, que combinado não sai caro, né, Cláudia? Exatamente. Se você tem um combinado na tua casa, é combinado. Então não há cobranças acerca das consequências desse combinado. O que foi combinado? Se você está fazendo sozinho uma ação isolada ali, tudo bem, haverá a cobrança, né? Mas combinamos, vamos cumprir. E isso cabe muito na parte financeira, né, Cláudia? Total. Casal, combinamos que nós vamos investir nisso. Se durante o caminho nós tivermos alguma dificuldade, porque vai ter, né, vai ter as dificuldades, nós combinamos, nós temos que enfrentar isso junto. Falta um pouco disso, Cláudia? Total. As pessoas desistem de sonhos ao invés de mudar a rota. É impressionante. Porque né? Quando a gente tem essa história do ponto A do ponto B, quando a gente tem essa lista de sonhos, quando a gente tem objetivos, quando a gente sai daquela esferinha chamada umbigo, né? Até falando lá do lucro que é digno, através do lucro também eu consigo ajudar pessoas. Sim. Né? Então, quando a gente tem isso claro, automaticamente, se não está dando certo, o que a gente vai fazendo? Vai alinhando as estratégias, vai alinhando o caminho, mas não deixa de sonhar e não deixa de olhar para aquele objetivo. Mas com tanta distração, vão surgindo sonhos paralelos que gera aquele vazamento que nós falamos nos blocos anteriores, né? Que geram conflitos familiares. Sim. Que geram Cláudia, problemas sociais. E isso é muito inteligente, né? Quando a Cláudia traz esses pontos, eu já estou curioso para assistir o episódio depois da edição, porque hoje é um tema muito interessante de falar. Não só a parte de seguro, mas também a questão financeira, porque são duas coisas que as pessoas ainda, na sua grande maioria, não dão tanta atenção, não dão bola, né? Já viu aquela expressão, Bruno? Tudo que é bom dura pouco e a gente vai caminhando para o fim. Mas não antes de bater um papo sobre a ferramenta da semana, né, Bruno? Isso aí, Cláudia, ferramenta da semana, nosso quadro aqui. E falando de educação financeira, existem várias ferramentas, mas nós precisamos focar. Precisamos entregar algo para as pessoas que elas olhem para a ferramenta da Cláudia, que a Cláudia indicou, e falem, não, eu posso usar essa ferramenta para desenvolver um novo hábito, para corrigir rotas. Qual é a ferramenta financeira que você sugere para as pessoas se organizarem? Planilha. A gratuita ou a paga, mas uma planilha que a pessoa entenda e use. Uma planilha preenchida, utilizável e reciclada constantemente. Que só baixar a planilha, preencher um dia e deixar,
salva no computador não vai resolver para nada. Isso aí. Ô, Cláudia, tem uma aqui que eu acho bem legal. Como definir prioridades e valores sem se complicar? Vida residencial, outras coberturas. O que você indicaria, né? A pessoa que está aqui nos assistindo está no Repete zero. para mim, por favor. Como definir as prioridades e os valores sem se complicar? Vida, residencial ou outras coberturas? O que você daria de ferramenta para as pessoas? Há pessoas que já estão em um nível, né? Nós falamos dos degraus, mas tem aquele que está do zero e hoje está coletando muita informação, está mudando o mindset, né? O que você recomenda? O que dói em primeiro lugar. Sensacional. E toda empresa ela precisa ter uma visão, missão e valores. Já imaginou a gente, pessoa física, ter isso também? Muito bem. Antes de encerrarmos o nosso episódio, confira o nosso comercial do Shine Box. Nada melhor do que uma comida deliciosa e prática, não é mesmo? Aqui na Shining Box você encontra o melhor da cozinha oriental, preparada com o toque especial que só eles sabem fazer. Seja no famoso rolinho primavera, recheado, crocante, irresistível, ou no famoso yakisoba, o mais amado do Brasil, com ingredientes fresquinhos e o toque especial Shining Box. Sabe o momento que bate aquela fome? Para mim, chegou agora e eu já vou aproveitar e degustar essas delícias. Vem você também conhecer os sabores irresistíveis da Shining Box. Muito bem, Cláudia. Para encerrar a ferramenta da semana, as pessoas vão começar a investir agora. Agora. Elas começam pela renda fixa, pelas ações, pelos fundos imobiliários, pelas criptomoedas ou pelo seguro? Não sou a melhor pessoa para responder isso. Se você me perguntar do clausulado de um seguro, com certeza eu vou conseguir te traduzir isso. Sobre opções de investimento, tem vários colegas e profissionais excelentes para ser assessores de investimento para orientar sobre isso. Então a tua resposta é seguros. Seguros. Começa pelo seguro que é mais fácil, né? Exatamente. Mas eu vou botar uma última aqui, porque pegando esse gancho, qual que é o maior erro na contratação de uma cobertura de seguro? A escolha só pelo preço, pela pressa ou pelo achismo? Ter uma subapólice. Dizer que tem um seguro, ignorar todas as coberturas, fazer a comparação de preço e na hora da contratação qualquer coisa serve. E na hora do sinistro é que vem a grande surpresa e aí, se a pessoa não tiver um alto nível de autorresponsabilidade, não lembrar que foi uma escolha dela, ela vai procurar um culpado até para isso, né? É, isso aí. Cláudia, nós estamos encerrando o nosso episódio, mas nós temos o nosso último quadro e esse é perigoso, hein? Nós exploramos bastante aqui, te perguntando as coisas, as suas percepções, o seu conhecimento técnico. Essa parte segura é muito interessante, porque ainda o Brasil tem muito a ser explorado acerca disso, né? As pessoas têm muito a descobrir. Mas agora a parte mais perigosa aqui do Agenda de Café, porque a pergunta não parte dos hosts para o convidado, e sim do convidado para os hosts. Então, fica bem à vontade, pega leve, tá bom? Que a gente vai tentar responder a tua pergunta aí. Olha, que nem dá para pegar muito leve, porque com a bagagem que vocês têm e com a entrega que vocês fazem constantemente, a gente sabe que a gente pode ir um pouco mais fundo, né? Tema vendas. O que vocês falariam para uma pessoa que hoje pode estar com um CLT ou para uma pessoa que hoje está com um empreendedor sobre uma visão cirúrgica de vendas dentro de todo e qualquer lugar? Vou deixar o Bruno. O Bruno é especialista nisso. Vou até dar o espaço para ele começar. Em nossos cursos de vendas, nós falamos que vendas é o DNA da empresa. Se você abre uma empresa e não é vendedor, tenha um sócio que é vendedor. Ou seja, o assessor de alguém muito bom de vendas dentro da organização. Porque sem vendas a organização não sobrevive. E além disso, além de ser o DNA da empresa, eu trato vendas como uma ciência, Cláudia. Ao entender que existe curso superior de vendas? Não existe. Mas hoje existem pós-graduação, programas de MBA em negociação e vendas que subsidiam dentro da literatura muitas tomadas de decisão e muito conhecimento que as pessoas podem adquirir
adquirir na área de vendas. Então, leia livros na área de vendas para você pegar o que as pessoas que deram certo fizeram e colocar em prática de forma adaptada no seu negócio. Então, para você que está no CLT, é vendedor, leia livros para você se tornar um cientista em vendas. E para você que é empreendedor, sem vendas, a tua empresa não vai sobreviver. Se você não gosta de vendas, contrate os melhores vendedores ou tenha um sócio que é vendedor. E com certeza esse tema vai estar totalmente ligado a uma inteligência financeira, pessoal e empresarial. Totalmente. Né? E eu penso, eu tive um certo amigo aqui, uma vez que me falou assim, Kleber, o mundo está totalmente ligado nas vendas, né, Bruno? Lembra uma conversa que nós tivemos ano passado, por um determinado episódio, e você falou uma coisa no episódio aqui hoje, Cláudia, sobre a venda do tempo. Outro dia nós conversávamos com um potencial palestrante para um evento de uma empresa e ele falava, eu não vendo a minha palestra, eu vendo a minha entrega. Eu sempre considero que mesmo no CLT, eu estou vendendo a qualidade do meu serviço. Então, nos períodos em que fui gerente, sempre tentei promover a imagem das pessoas que vendiam o tempo dela em prol de uma promoção ou de uma entrega maior. A venda, na minha visão, não é somente o ato de pagar e pegar aquilo que você pagou, mas sim você ter valorização, você entregar o melhor de si, o que você entrega de diferente em relação. Se você quer essa caneca, o que de diferente eu vou fazer? Eu vou te entregar o melhor atendimento possível. A venda ela está incutida, Bruno. No CLT, ela está incutida no empreendedor. E hoje, para fechar, eu estudava uma ferramenta de automação dentro do WhatsApp Business. Nós vamos contar para frente aí, vem coisa boa, vem novidade legal. Atrelado a quê? A vendas, né? Isso aí, estamos encerrando mais um episódio aqui do Agenda e Café. Agradecer aos nossos patrocinadores, Restaurante Spoleto, Restaurante Shining Box, são culinárias diferentes. Alltargets Consultoria Empresarial, Words Idiomas e ForCharge Marketing Estratégico, totens para a academia. Cláudia, muito obrigado pela sua presença aqui no Agenda e Café e até a próxima. Muito obrigada a vocês, foi uma grande satisfação. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas de trabalho e seja feliz. Tchau!